noite, professor. Boa noite aos colegas. Eu, Jonas, o Maicon e o Rafael vamos apresentar o trabalho sobre a radiação do Césio-137, né, que ocorreu em Goiânia há exato 33 anos atrás. Essa radiação ela se deu quando alguns catadores de papel eles procuravam algo para poder revender, né, para fazer um dinheiro, e encontraram num prédio público abandonado uma máquina de raio-x. E nisso carregaram ela, levaram para um ferro velho e começaram a desmontar. E dentro da máquina encontraram uma cápsula que continha um pó azul, que era o Césio-137, porém eles não imaginavam, né, do que se tratava. Eles acharam muito bonito, acabaram se dividindo aquele pó e levaram para suas casas. E nisso começou-se a contaminação pelas pessoas em volta, né? Essa contaminação gerada pelo Césio, ela deixou 4 pessoas mortas, né? Entre elas uma garotinha de 6 anos, chamada de Leide das Neves Ferreira, que se tornou um símbolo, né, para as pessoas que sobreviveram à radiação, né, do Césio-137, que foram expostas. E para vocês terem uma noção da grandeza que foi, de tão quanto problema causou a exposição dessa radiação, foram mais de 900 pessoas que foram sequeladas, né, que sofreram contaminação pelo pó do Césio-137 em Goiânia. Outro dado bem curioso é que essa radiação, essa contaminação, ela é considerada a maior contaminação radioativa do mundo em área civil. Então ela só fica atrás, na verdade, da contaminação que ocasionou em Chernobyl, né? Que foi em 1986, um ano antes, né? Porém lá foi na cidade de Kiev, né, na Ucrânia, mas lá foi num ambiente, numa área restrita, retirada, não numa área civil, né? Então por isso que essa do Brasil é considerada a maior tragédia de radiação, né, do mundo. Essas vítimas, elas eram levadas a uma FEBEM, né, onde eles internavam e tentavam tratar as pessoas e deixar elas isoladas das outras pessoas, para poderem se tratar nesse período. O estranho de tudo é que, passados 33 anos, muitas pessoas estão sofrendo ainda preconceitos com isso, né? Pois as pessoas imaginam que esses sobreviventes, eles acabam transmitindo radiação para quem chegue perto. Então, é bem complicado. Além de ter passado por esse momento tão difícil, ainda nos dias de hoje eles acabam sofrendo preconceito por desinformação. Conforme o caso narrado pelo colega Jonas, podemos perceber que essa tragédia ela fere no mínimo 2 princípios fundamentais do direito. Um deles é o princípio da prevenção, pois, como previsto no caput do artigo 225 da Constituição Federal, impõe ao poder público e à coletividade a obrigação de defender e preservar o meio ambiente, inclusive contra desastres como o ocorrido em Goiânia. Há, portanto, a violação desse princípio, porque os danos já eram conhecidos devido ao material que tinha na máquina. Os danos ambientais são altamente danosos porque não têm fronteiras. Eles continuam agindo por muito tempo. Estima-se que a radiação no local da tragédia se dissipará em aproximadamente 270 anos. Fora os danos causados ao meio ambiente, como, por exemplo, a contaminação do lençol freático. Outro princípio violado foi o princípio da precaução, pois medidas preventivas mais severas deveriam ter sido adotadas, principalmente por empresas que exploram atividades que envolvam iminentes riscos nucleares. Podemos também extrair do texto constitucional esse princípio, no artigo 225, no inciso 5, pois incumbe ao poder público a obrigação de controlar a produção, comercialização e emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco à vida, à qualidade de vida e ao meio ambiente. Mas de que maneira foram violados os princípios do direito ambiental? Pois bem,
O Instituto Goiano de Radioterapia vendeu o terreno ao IPASGO, Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás, transferindo sua sede de maneira imprudente, abandonando o antigo prédio e deixando a bomba de Césio 137 no local, sem dar a devida destinação. E também sem comunicar a CENEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, ou a Secretaria Estadual de Saúde. A construção foi demolida e deixada sem telhado, parede, portas e também sem nenhum aviso de advertência de que ali havia material radioativo, contribuindo assim de maneira decisiva para a tragédia, não só ofendendo os princípios ambientais, como também os preceitos fundamental expresso no artigo 225 e implícito no artigo 5º da Constituição, no que tange a qualidade de vida e o ambiente saudável para todos. Ah, que bom. Então, no item 4, ele questiona aí quais são as normas infraconstitucionais que foram desrespeitadas. Dá para ressaltar que na época não existia nenhuma legislação que penalizava o crime de abandono de substância radioativa. O Brasil não contava com legislação específica. Tinha alguma coisa esparsa aí, o Código Penal, o Estatuto da Terra, o Código Florestal, o Código de Proteção da Fauna, da Pesca e o Código de Mineração. Existiam algumas resoluções aí da Comissão Nacional de Energia Nuclear que determinavam alguns requisitos para a manipulação do material radioativo, em específico o Césio 137. No item 5 aí, em que pese as sanções que a empresa foi condenada aí. Então, assim, na esfera civil, a CNEM foi condenada ao pagamento de R$1 milhão e determinou-se ainda a garantia de atendimento médico, hospitalar e psicológico às vítimas diretas e indiretas até a terceira geração. O Instituto de Previdência do Estado de Goiás foi condenado em R$100 mil e os médicos Flamarion e Amaurilo também, R$100 mil cada um. Com relação à condenação penal, à época do incidente, o Brasil não contava com legislação para isso. E foi em 98 que foi regulamentado esse tipo de pena para as empresas, né? Principalmente a pessoa jurídica. Já na esfera administrativa, a CNEM ela foi autuada aí por permitir que a empresa se mudasse sem comunicar aos órgãos oficiais. E a empresa já tinha falido, né? Não tinha o que fazer com relação à empresa, porque a empresa, à época, já estava em processo de concordata, já tinha fechado e tal. Boa noite, pessoal.